Ah, tá chegando agora. Tem que fazer e faz logo. Graças e paz, irmãos. Bom estarmos reunidos para partirmos o pão, fazer memória do Senhor. Coisa maravilhosa, gostosa, né? Que nós possamos desfrutar mais desse momento até que o Senhor volte. Dias difíceis que nós estamos vivendo, não podemos perder tempo, irmãos. Só tem uma coisa para nos afastar do pecado, é nos aproximarmos de Deus. É a única maneira, não tem jeito, não adianta, não tem atalhos, só tem um caminho, é o Senhor. Eu queria só ler aqui o versículo aqui com os irmãos, que é 1 Coríntios capítulo 10. Não vou ler o texto todo, vou só pular aqui alguns, mas eu queria deixar o sentimento aqui para os irmãos, que é o seguinte. Aqui Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Né? Ninguém busque o seu próprio interesse. E eu queria pular aqui para o versículo 31, dizendo assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeços. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, 10, 31 e 32. Vou repetir. Portanto, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Né? Quer façais tudo que viemos fazer, irmãos, seja tudo para a glória do Senhor. E nada viemos fazer para o nosso interesse. Né? Que nós possamos estar atentos para esses detalhes, nesses dias que nós estamos vivendo. O Senhor está voltando, é uma frase que nós temos ouvido muitas vezes, né? Muito tempo nós temos escutado isso, mas que possamos estar com o nosso coração sincero e dizer que, de fato, o Senhor está de volta. Né? O Senhor está às portas, está voltando, e que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Que possamos tirar os nossos olhos das coisas terrenas, irmãos. Temos nos focado muito nas coisas dos nossos interesses. Precisamos mudar o foco, né? Transferir o nosso foco para o Senhor, que Ele é tudo para nós. Cantamos essas frases, falamos sempre isso, mas na verdade precisamos na prática expressar isso. Na verdade, o bom perfume de Cristo precisa exalar na vida de cada um de nós o tempo todo. Não é isso? Não é isso que precisa acontecer? Então, o que é que nós estamos fazendo? Né? Estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo tem sido coisa edificante? Tem edificado? Tem trazido benefício para o outro, para a glória do Senhor? Né? Essa é uma pergunta que eu queria deixar que nós possamos refletir nos dias que nós estamos vivendo. Que possamos refletir isso. A primeira parte da reunião termina aqui. Eu queria chamar Jaime para estar compartilhando a palavra e que nós possamos estar com o mesmo sentimento, né? Expressando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que é o amor, e que possamos ser pacientes uns com os outros. Amém? Os avisos estarão comigo e vamos orar aqui, colocando esse tempo diante do Senhor. Pedir que o Senhor continue avançando no propósito dele na vida de cada um de nós. E que tudo que viemos fazer seja para a glória de Deus. Amém? Senhor, bendizemos ao teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, pela sua obra realizada ali na cruz. E nesse momento queremos também colocar esse tempo da palavra diante de ti. Pedir ao Senhor que o Senhor seja com o teu servo, com o nosso irmão Jaime, que o Senhor possa usá-lo nesse momento, que ele possa abrir a boca e falar aquilo que é o interesse do Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Ser com cada um de nós, Senhor. Toma esse ambiente nas tuas mãos. Livra-nos de toda e qualquer distração. Queremos ouvir a sua voz, pois a sua voz nos edifica, a sua voz põe todo o nosso ser em ordem. Por isso fala através do falar do nosso irmão. Queremos te ouvir, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Bem,
Irmãos, eu suplico que os irmãos possam estar em oração, porque o vaso que está aqui não tem capacidade de edificar a Assembleia. Quem faz a edificação da Assembleia é o Espírito Santo. Portanto, a capacidade que nós temos de prejuízo é grande em função da nossa carne. Mas eu peço que os irmãos que estão sentados estejam em espírito de oração aqui nesse meu momento de fraqueza. Amém? E se alguma coisa for colocada que algum irmão talvez não consiga compreender direito ou não concorde, no final da reunião ou depois o irmão pode falar comigo sem problema. Todos nós estamos aprendendo, né? O professor é o Espírito Santo. Irmãos, nos últimos domingos, nós temos aprendido sobre ofertas, temos falado sobre dízimos, é o assunto que o nosso irmão tem trazido para nós, nosso irmão Luciano trouxe esse assunto. E uma das passagens bíblicas que versa sobre esse assunto está lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, que eu queria pedir que os irmãos, por favor, abram comigo. Hebreus 7, de 1 em diante. O assunto nós não vamos tratar sobre o assunto do dar, o assunto do contribuir. Não é esse. Mas essa passagem, ela traz uma espantosa verdade bíblica para nós. Vamos ver aqui nessa passagem o que o Espírito Santo nos traz. Hebreus 7, do 1 em diante. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem teve fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Essa passagem é conhecida porque Melquisedeque, ele era rei da cidade que hoje nós conhecemos como Jerusalém. E Abraão tinha ido resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido capturado por uma confederação de reis. Esses reis capturaram a Ló e levaram Ló e os seus despojos para uma outra região. Quando Abraão ficou sabendo da captura do seu sobrinho, ele formou um exército, as pessoas conhecem, 318 homens, né? E correu atrás daqueles reis e, pela força de Deus, os derrotou e trouxe seu sobrinho de volta e os despojos. Esses despojos de guerra, quando Abraão passou pela cidade de Salém,
Melquisedeque saiu da cidade e foi abençoar Abraão. Neste momento, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Uma passagem conhecida. Só que aqui, irmãos, tem uma verdade bíblica que nos chama a atenção. Eu chamo a atenção, por favor, para o verso 10, Hebreus 7, 10. Olha o que é que diz. Porque, me perdoe, 9, por favor, 9. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele, no caso Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Outra tradução das Escrituras, eu tenho aqui uma outra tradução, diz assim: e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Irmãos, nessa ocasião, Levi ainda não era nascido. E a passagem diz, porque este, Levi, ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Mas espera aí. Algumas pessoas podem perguntar, mas Levi, viria a ser bisneto de Abraão. Levi era bisneto de Abraão. Levi, irmãos, não tinha nascido ainda. Ele estava ainda nas entranhas de Abraão. Como é que Levi pagou dízimos se ele não estava lá? Levi ainda ia nascer e pagou dízimos a Melquisedeque? Segundo a Escritura diz, ele estava nos lombos, nas entranhas de Abraão. Sem nem haver nascido ainda, pagou dízimos? Como é que você pode ser responsabilizado por um ato se você ainda nem nasceu? Se você ainda está nas entranhas de seu pai ou de seu ancestral? Foi o que aconteceu aqui. Então, Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, pagou dízimos a Melquisedeque. E, espiritualmente, ou até juridicamente, entende-se, segundo a Escritura, que Levi, o bisneto, estava ali também pagando. É isso que a Bíblia está dizendo. O rapaz, que ainda ia nascer, ele estava ali pagando, junto com o avô, dízimos a Melquisedeque. Irmãos, tem uma importante verdade bíblica aqui. Você pode ser responsabilizado por um ato ou por uma atitude feita por um ancestral seu. Porque você está nas entranhas de seu ancestral, de seu pai. Que dizer, irmão, do ato cometido no Éden? Quando Adão comeu aquela fruta no Éden, em ato de desobediência, onde você estava? Nas entranhas de Abraão. Você está nas entranhas de Adão. Você estava lá também. Entende o raciocínio? Os irmãos compreendem como é a coisa em nível espiritual? Adão pecou. Comeu da fruta. É um ato de desobediência. Toda a raça humana estava nas entranhas de Adão. Portanto, eu e você estávamos ali no Éden, pecando também junto com Adão. Essa é uma verdade espiritual que explica por que nós recebemos a condenação ao pecado. Então, essa verdade explica a nossa situação hoje. Estar em um corpo. Estar em um corpo, ou seja, você ser originário de um corpo. Então, toda a raça humana é originada do corpo de Adão.
Se Levi estava ali pagando dízimos a Melquisedeque, sem nem ter nascido ainda, da mesma forma também, eu e você estávamos lá no Éden, comendo a fruta, desobedecendo a Deus, junto com Adão. Por quê? Porque nós estávamos nos lombos, nas entranhas de Adão. Essa verdade precisa ser entendida. Porque daí também nós vamos compreender também o esquema de salvação de Deus. Bom, já que nós estávamos lá, neste corpo, no Éden, também ali, figurativamente, pecando, junto com o nosso ancestral Adão, e visto que nós também somos merecedores da condenação, isso é justo? Você não estava lá, você não fez nada. É justo que você receba a condenação que se devia a Adão? Muitos incrédulos irmãos não concordam com isso. Eu tenho um irmão que ele é ateu e ele não concorda com isso. Ele diz que não, a gente não pode receber o pecado de Adão. Como é que é isso? Você não estava lá? Eu tenho sentido que meu irmão tem sido quebrantado, graças a Deus. Algumas coisas têm acontecido. Eu estou percebendo que ele tem se quebrantado. Mas é um questionamento que ele faz. E nós já vimos muitos incrédulos aí fora fazer esse questionamento. Eu não acredito nisso não, que Adão pecou e a gente aqui é que recebe as consequências. Mas irmão, na justiça de Deus, no aspecto da justiça divina, é assim que ocorre. E aqui no livro de Hebreus, essa verdade está expressa. Vamos entender o seguinte, irmão. O que os incrédulos eles não percebem é que nas leis humanas, na experiência humana do dia a dia, isso está refletido e os incrédulos entendem perfeitamente. Quer ver uma coisa? Seu pai, digamos que ele ganhou na loteria esportiva. Eu não jogo não, viu, irmãos? Não jogo e só estou dando como exemplo. Digamos que seu pai tenha ganho uma grande fortuna. Ora, seu pai ganhou essa fortuna antes de você nascer. Você não era nascido quando ele jogou lá os números lá no bilhete. Ganhou essa fortuna. Ora, se o seu pai vier a óbito, você herda essa fortuna, correto? Não é assim que nós entendemos? Você herda junto com seus irmãos, no inventário da partilha de bens, você herda essa fortuna, correto? É assim. Não é assim que nós entendemos? Pois é. Agora eu pergunto, na hora que seu pai fez o jogo, você estava lá? Não. E quando ele escolheu os números, você disse assim, meu pai, bote tal número aí, porque esse número aí eu acho que dá, bota aí, bota aí. Você fez, não, você não estava lá, você não era nascido. Mas quando ele morre, gente, olha lá os filhos, tudo para receber a herança, está tudo lá no cartório, na vara de família, está tudo lá para receber. E isso os incrédulos entendem, não é, irmãos? E eles entendem. Como é que um ato que seu pai praticou, você tem direito de receber uma herança? E eles entendem. Aí o incrédulo entende. Essa jurisprudência na carne, eles entendem muito bem. E muitos de nós também não entendíamos isso, né? Essa verdade espiritual. Mas nós hoje compreendemos. Então, nós recebemos a herança adâmica por uma questão jurídica. O que Adão legou para nós foi morte. Nós recebemos a paga porque ele era o nosso ancestral. Nós estávamos no corpo dele. Assim como, quando seu pai ganhou uma fortuna, para a justiça dos homens, figurativamente, você estava nas entranhas de seu pai. Por isso que você tem direito à herança. Até aí, tudo bem.
Até este ponto, a gente concorda. Concordamos. Bom, então nós recebemos a herança de Adão, porque nós estávamos no corpo de Adão, por ocasião do pecado. Entende-se isso. Mas, irmãos, o nosso Deus, ele compreendia a nossa situação, e a nossa situação era desesperadora. Para os irmãos terem uma ideia, de acordo com os relatos bíblicos, os homens conseguiam alcançar mais de 900 anos de idade. Hoje, muito mal se chega a 100 anos de idade. Ou seja, a nossa situação não é muito boa. E antes de chegar aos 100, vamos lá, antes de chegar aos 60, começa a aparecer pressão alta, diabetes e muitos outros problemas. Então, a nossa herança adâmica, irmãos, não é boa. Adão nos legou outra coisa também, a velhice. Os cabelos brancos começam a aparecer. Outra também, herança de Adão. Doença, velhice e morte. Essa é a herança adâmica por nós, que Adão deixou para nós. No entanto, irmãos, para que nós sejamos libertos dessa situação, nós precisamos então de uma intervenção de Deus, e Deus fez essa intervenção. Nós precisamos de estar em outro corpo. Nós vamos entender isso. Vamos lá? 1 de Coríntios, capítulo 15. Por favor, me acompanhe. 1 de Coríntios, no capítulo 15. Veja o verso 21, o verso 21 e 22. 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Adão, por ter vindo do corpo de Adão, todo mundo morre junto com ele. Todo mundo morreu ali. Toda a raça humana morreu ali no Éden. No instante do pecado, toda a raça humana morreu ali, porque estava nas entranhas de Adão. Mas, para que toda a raça humana tenha direito à vida, ela precisa estar nas entranhas de um outro corpo, o corpo de Cristo. Ó, irmãos, o esquema de salvação de Deus é maravilhoso. Através de um maravilhoso esquema, ou propósito grandioso, Deus providenciou a salvação para nós. Porque a questão, irmãos, da condenação é uma questão jurídica. Judicialmente, todo ser humano está condenado ao cemitério, judicialmente, de acordo com a justiça divina. Também por uma questão de justiça é que nós somos salvos da morte e do pecado. É uma questão também judicial. Por isso, irmão, que Deus não pode olhar para você aqui, nosso irmão aqui na frente, e olhar para ele assim: eu vou lhe dar a vida eterna porque eu gostei de você. Olhar para Figueiredo: poxa, Figueiredo, eu gostei de você, achei você legal, eu vou lhe dar a vida eterna. A nossa irmã aqui, Deus olhar para você: gostei de você, vou lhe dar a vida eterna. É assim? Não, irmãos, não é assim. Tem um custo. É uma questão judicial. Deus tem poder para fazer isso? Tem. Ele pode olhar para uma pessoa e dar a vida eterna se ele quiser. Mas não atenderia aos requisitos da justiça. Para que o homem tenha a vida eterna, é preciso que a justiça seja satisfeita. Então, assim como a questão da condenação nossa foi uma questão em âmbito judicial, a salvação também tem que atender os princípios da justiça. E Deus é justo. Deus não faz nada fora ou
fora dos parâmetros da justiça. Agora eu pergunto, irmãos, se os irmãos pudessem decidir em que corpo ia nascer, os irmãos nasceriam no corpo de Adão? Não, ninguém ia querer. Esse corpo aí condenado para morrer, para ficar doente, chegar a 60, 70 anos já está... Não, ninguém ia querer isso não, irmão. A gente ia querer nascer e, por assim dizer, iríamos querer nascer até numa família onde houvesse uma fortuna, não é? Para a gente herdar. Mas, irmãos, alguém pediu para nascer no corpo de Adão? Ninguém pediu. Não foi da nossa vontade. Se a gente estivesse lá vivo, a gente diria: meu pai, não faça isso não, não coma essa fruta não. Era isso que a gente ia fazer. Mas nós não estávamos lá. Assim como o menino Levi, o rapaz, ele não estava lá junto com Abraão, seu bisavô, pagando dízimos a Melquisedeque. Levi não estava lá. Nem para perguntar assim, meu avô, por que o senhor está pagando dinheiro a esse homem, ou despojo para esse homem? O senhor está pagando por quê? Bom, nem para isso Levi não estava lá. Ora, irmãos, no livro de João, no capítulo 1, João 1,13, por favor, me acompanhe. João 1,13 fala sobre essa questão de nascer de um corpo. João 1,13. João 1,13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós nascemos em Adão da vontade da carne, do sangue. Quando nossos pais, um olhou para o outro, seu pai olhou para sua mãe, gostou dela, ela olhou para ele, gostou, poxa, gostei dele, bora sair, vamos embora. Aí, vamos ficar noivo, vamos casar, vamos, pronto. Foi vontade de quem? Da carne, do sangue. E quando você nasceu, foi o resultado dessa união. Então, esse é o nascimento na carne. Você pediu para nascer? Não. E o nascimento no Espírito, no corpo de Cristo, é você quem decide? Também não. Quando a pessoa nasce de novo, nasce no corpo de Cristo, não é decisão dela também, irmãos. É por isso que tem uma frase que é falada, que a pessoa diz assim: eu me converti a Cristo. Ou fulano se converteu a Cristo. Não, irmão, é ao contrário. Quem converteu ele foi o Senhor. É o Senhor quem converte. Quem gera o novo nascimento na pessoa é Deus, é a vontade do Espírito. Imagine, irmão, você foi escolhido para nascer em outro corpo que não de Adão, corpo de Cristo. Partiu dele. Lembram-se? Ninguém vem a mim, a menos que o Pai, aquele que me enviou, o trouxer. Outras traduções dizem: ninguém vem a mim, a menos que o Pai, aquele que me enviou, o atraia. Irmão, estão vendo que não é a nossa vontade? Nascer de novo não foi uma vontade sua, foi do Espírito. Se você está aqui neste momento, foi obra de Deus. E quem não se converteu ainda, que está sentado aqui, não sei, pode ter alguém aqui que não se converteu, que esteja sentado aqui, até esse movimento seu de sair de casa e vir para cá, pode ter sido gerado por Deus, com um propósito, de que você venha a nascer de novo. Muitas vezes a pessoa não aceita, não nasce naquele dia, mas o Espírito continua trabalhando e um dia a pessoa nasce de novo. E quando isso acontece, ela sai do corpo de Adão e passa juridicamente para o corpo de Cristo. Os irmãos querem ver? Gálatas 1,15. Se somos nós que decidimos nascer de novo. Gálatas 1,15. Olha o que é que diz, Isso é Paulo falando da experiência dele.
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça e aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei nem carne nem sangue. Então Paulo está dizendo aqui o quê? Ele está falando que quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Paulo está dizendo, irmãos, que antes dele nascer, o Espírito Santo já tinha decidido que ele seria filho de Deus. E esse quando, sabe quando é, irmãos? Na fundação do mundo. Lá na fundação do mundo, antes de você nascer, o Senhor já tinha decidido que aquele irmão iria nascer de novo. Muitas das vezes, irmão, isso não acontece quando é criança, vai acontecer quando o homem já é adulto. Mas Deus já tinha intencionado que aquela pessoa iria nascer de novo. Essa verdade, irmãos, a respeito de nascer de novo, ela não é compreendida pelos incrédulos, claro, porque ela precisa ser compreendida por espírito. Não tem como você compreender essa verdade sem o Espírito Santo. Então a gente pergunta, mas como é que eu posso, do corpo de Adão, passar para o corpo de Cristo? Como é que isso é possível? Visto que eu estou nesse corpo condenado, que é o corpo de Adão, estava, e agora estou no corpo de Cristo. Essa é a realidade, irmãos. Teve uma pessoa que não entendeu isso também não. Querem ver? João. Também foi explicado isso para ele, para essa pessoa, e essa pessoa também não entendeu o que é isso. Mas como é que eu vou nascer em outra família? Já que a família da qual eu vim é uma família condenada, a família de Adão. Irmãos, o livro de João, capítulo 3, o verso 3 também. João 3:3. Olha o que é que diz, ó. João, Evangelho de João 3:3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para que você escape do corpo de Adão e passe para o corpo de Cristo, você tem que nascer daquele corpo. Irmãos, como é que você faz parte de uma família? Nascendo nela. Concorda? Você faz parte de uma família nascendo naquela família. Mas se você for explicar isso para o incrédulo, ele não estou entendendo isso não. E realmente não entende mesmo não. Nicodemo não entendeu. Acha até ridículo. Ridículo isso. Nascer de novo. Que é isso? Mas é assim. Você só faz parte de uma família nascendo nela. Mais uma vez, irmãos, a gente precisa trazer isso para cá, para baixo, essa realidade espiritual tremenda, precisamos trazer para o dia a dia para poder o incrédulo entender. Ou talvez muitos de nós. Você, havendo nascido de uma família fisicamente, pode passar a fazer parte de outra? Pode, irmão. Através de adoção. Se você for adotado por um genitor, um pai, e ele no cartório for lavrado o termo de adoção, a criança, apesar de haver nascido fisicamente em uma família, ela não já passa a fazer parte de outra? Então, irmãos, o que é que de ridículo tem nisso? Os irmãos já perceberam que os próprios seres humanos, as próprias leis humanas refletem realidades e verdades que Deus estabeleceu universalmente? Quantas pessoas você conhece que é filho adotado? Eu sou adotado. Adotado, tá bom. Bom, se ele é adotado, quando o pai morrer, ele herda junto com os filhos naturais a herança? Herda sim, irmãos, porque ele faz parte da família. Ele faz parte daquele corpo.
por um ato jurídico, ele foi considerado parte daquela família. Ele foi adotado. Tem algo de ridículo nisso, irmãos? Não. E é por isso mesmo que nós vemos lá Romanos, capítulo 8, 23. Romanos 8, 23. Os irmãos percebem que é uma realidade espiritual, mas que está refletida nas leis humanas. Como é que você faz parte de outra família? Nascendo nela. Romanos, capítulo 8, verso 23. Me acompanhe, por favor. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você foi adotado e você agora passou a fazer parte de outra família. Irmãos, você nasceu de novo, você creu em Cristo, você não faz mais parte do corpo de Adão. Você agora faz parte de outra família, o corpo de Cristo. Você está juridicamente, judicialmente, faz parte do corpo de outro homem, corpo de Cristo. Essa é uma realidade, irmãos, jurídica, que responde o porquê da nossa salvação. Nós somos salvos por um ato jurídico de Deus. Então, a partir do momento que você passa a fazer parte de outra família, você passa a herdar aquilo que aquela família tem. Então, por exemplo, tinha uma fazenda, um sítio, não sei quantas cabeças de gado, não sei quantas empresas, fazenda. Vamos lá. O velho morreu. Morreu o homem morreu. Pronto. Quem é os filhos? Aí apresenta lá na vara de família, no cartório, o inventário, o filho é fulano, e você está lá, adotivo. E fulano, pronto, vamos embora. Separa por partes iguais, pronto. Olha você com sua herança, com sua parte. Adotado. Então, através dessa realidade, nós herdamos as benfeitorias de Deus, que é a vida eterna. Nós temos direito à vida eterna, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, irmãos, nós já estamos no corpo de Cristo e fazemos parte deste corpo, mas tem uma coisa, irmãos, que não foi respondida. Você faz parte do corpo de Cristo e tem direito à vida eterna, correto. Mas o pecado, irmão, o pecado que está em nós, ele é perdoado como? Com sangue. Pecado se perdoa com sangue. O simples ato de adoção, de você passar para o corpo, um corpo com saúde, um corpo perfeito, um corpo limpo, tudo bem. Mas e os pecados? Hebreus 9, 22. Por favor, me acompanhe. Hebreus 9, 22. Também uma passagem muito conhecida, mas é uma regra que está aqui. É uma regra da justiça divina. Hebreus 9, 22. Todos encontraram? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão. Em algumas traduções diz assim, sem derramamento de sangue não há perdão. Então, para que seus pecados sejam perdoados, é preciso morte. Você, irmão, e eu, nós temos direito à vida eterna, não é porque a gente é bonzinho. Eu não fumo, eu não bebo, eu não vou para carnaval, eu sou todo certinho, não xingo, não falo palavrão. Eu sou casado só com uma esposa, não tenho 2, 3, 4, 5 mulheres, ou o contrário, se for mulher, 6, 4, 5 homens. Eu ando todo certinho, orando todo dia, lendo a Bíblia. Eu sou salvo por causa disso. Não! Você é salvo porque houve derramamento de sangue. Salvação não é porque você é bonzinho, é por causa do sangue.
sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, neste novo corpo que nós estamos no corpo de um novo homem. Quem é? Cristo. Esse homem, irmãos, tinha que morrer. Porque você está nas entranhas de Cristo, você está no corpo dele. Você tem que morrer junto com ele para herdar a vida eterna. Difícil de entender isso, irmão? É complicado. Vamos lá. Eu faço parte do corpo de um novo homem. Estou nas entranhas dele. Judicialmente, eu estou nessa outra família. Eu estou nesse outro corpo. Ele tem que morrer. Romanos 6, capítulo 4. Por favor, me acompanhe. Romanos 6, 4. Olha só. O simples ato de estar num corpo não seria suficiente para a salvação. Nós temos que estar em um corpo que morre. Romanos 6, 4. Fomos, pois, todo mundo achou? Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque fomos unidos com ele na semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você morreu junto com Cristo na cruz. Por quê? Porque você estava no corpo dele. Então ali na cruz você morreu também, junto com Cristo. Assim como você estava com Adão no dia que ele desobedeceu comendo do fruto, você estava lá também, desobedecendo, comeu junto com seu ancestral Adão, portanto você recebeu a condenação. E igualmente, por você estar em outro corpo, o corpo de Cristo, você morreu também com Cristo na cruz. Você estava lá junto com ele também, morrendo. É isso que está dizendo aqui, não é isso? É isso que Romanos está falando. Você morreu junto com Cristo neste corpo. Continuando. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, seu velho homem foi crucificado lá com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto aquele que morreu justificado está do pecado. Aquele que morreu justificado está do pecado. Irmãos, Cristo tinha pecado? Nenhum pecado. Cristo não tinha pecado. E ele morreu. Você estava lá junto com ele, no corpo dele, nas entranhas dele, quando ele morreu na cruz. Cristo morreu. Mas tem uma coisa, irmãos. E completando ainda, tem um outro versículo, né? Que diz assim, ora, o 8, ora, se morremos com Cristo, que também com ele viveremos. Ora, você morreu junto com Cristo. Mas Cristo podia ser retido pela morte? Não, ele não tinha nenhum pecado. Atos 2, 24. Por favor, me acompanhe. Atos 2, 24. Atos 2, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Irmãos, Cristo não podia continuar morto porque ele não tinha pecado. Então, ele morreu, ele tinha que ressuscitar, porque era o direito dele. Uma pessoa que não tem pecados não pode ficar morta, não pode ficar na morte. Se Cristo não tinha pecados, forçosamente ele tinha que ressuscitar. A morte, ela só retém quem é pecador. Ela só segura quem tem pecados. E quem não tem pecados, ela tem que soltar. Não pode segurar. Só que quando a morte solta Cristo, porque ela não consegue prender ele,
segurar ele, ela não consegue fazer isso. Quem está no corpo dele? Eu e você. Eu e você estamos nesse corpo e a gente ressuscita junto com Cristo. Nós temos direito, irmãos, à vida porque estamos nesse corpo. Você morreu junto com Cristo na cruz. E você também ressuscitou com Ele. Os irmãos entendem o maravilhoso esquema da salvação de Deus? Como o propósito de Deus é correto, atende os requisitos da justiça, está perfeitamente dentro dos aspectos da justiça. Satanás não pôde falar nada. Eles têm direito. Fazer o quê? Não tem como segurar? Não pode. Judicialmente ele tem direito à herança. Ele é filho. Ele tem direito à herança. Não pode. Como é que você vai impedir uma pessoa que é filho de receber herança? É filho, está lá no cartório. Está lá na vara de família. Ó, fulano de tal, o nome está aqui. Ranaum. Cadê? Ranaum é filho. Ele tem que receber. Tem que dar a ele a fortuna. Por quê? Ele é filho, está aqui. Não tem como. Você, seu nome está lá, escrito nesse livro. Você tem direito. Nós temos direito à vida eterna, irmãos. Essa é uma verdade da qual nós devemos nos maravilhar. Ora, já que você tem direito a essa fortuna, você pode perder? Irmãos, é seu. Você vai gastar, usar. Então nós temos direito a isso. É um direito que nós temos, a vida eterna. Não tem como alguém tomar. Mas e o pecado? Nós estamos em outro corpo. Corpo de Cristo. A obra de Cristo anula o pecado de Adão. A obra de Cristo perfeita. Você não está mais no corpo de Adão. Você não pertence mais ao corpo dessa família amaldiçoada. Estamos agora em outro corpo, irmãos, que é o corpo de Cristo. Eu vou dar uma paradinha por causa do horário. Na outra semana, irmãos, eu pretendo, se for da vontade do Senhor, né, dar seguimento para nós entendermos outros aspectos desse assunto, né? Porque, por exemplo, Eva, ela não veio do corpo de Adão. E como é que ela não veio do pó do solo, aliás. Eva não veio do pó. Como é que ela também adquiriu o pecado? Então esse é um assunto também que a gente vai precisar na próxima semana ver. Não tem tempo agora de a gente avaliar isso, né? Mas os irmãos já podem ir meditando, orando ao Senhor sobre isso, né? E vamos tentar ver se na outra semana a gente consegue entender isso. Vamos orar. Ó poderoso e eterno Senhor, obrigado pelo teu maravilhoso esquema de salvação. Nós temos direito à vida eterna, em função da obra de Cristo na cruz, porque nós morremos junto com teu Filho, por estarmos nesse corpo, e também fomos ressuscitados. Por isso nós temos direito àquilo que vem de ti, que é a salvação. Obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos por este ato de teu Filho Cristo Jesus. Somos gratos pela obra maravilhosa do teu Filho a nosso favor. Ele nos amou. E por isso nós temos esse direito que vem da tua parte. Amém.